Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Trabalhadores rurais, uma categoria que até hoje luta por condições melhores de trabalho. Atestado médico, saiba em quais situações o empregado pode utilizá-lo. Faltar ao serviço sem ter o dia descontado. Saiba quando isso é possível. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Pela primeira vez, a sessão ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi conduzida pelo novo presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Antes do julgamento dos processos previstos em pauta, os novos conselheiros tomaram posse. Representando a região norte, o desembargador Davi Alves de Melo Júnior, presidente do TRT-11, e a região centro-oeste, a desembargadora Elaine Machado Vasconcelos, também presidente do TRT-10. Os novos membros do CSJT agradeceram a oportunidade e prometeram um bom trabalho. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu por unanimidade de R$100 mil para R$30 mil a indenização a um bancário que transportava valores entre as agências do Bradesco sem veículo especial ou escolta armada, como é determinado em lei esse tipo de atividade. A turma considerou alto o valor fixado pela Justiça do Trabalho da Paraíba, levando em consideração a situação econômica do ofendido e do ofensor, a gravidade do ato e a extensão do dano. Para o ministro relator Augusto César, o valor fixado pelas instâncias inferiores não é razoável e nem proporcional. Uma usina de álcool em São Paulo foi condenada em R$500 mil por expor os trabalhadores a condições degradantes. Eles não tinham água potável, abrigo contra chuva, banheiros adequados e equipamentos de proteção individual. Em primeira instância, a usina chegou a ser condenada em R$1.700.000, mas conseguiu reduzir o valor no TST. Para os ministros da oitava turma, a quantia estabelecida pelo regional é incompatível com o número de trabalhadores e com a capacidade econômica da usina. Uma dura rotina, mas indispensável para o desenvolvimento do país. Hoje, 70% dos alimentos produzidos no Brasil vêm da agricultura familiar. São trabalhadores responsáveis, por exemplo, pela produção de 70% do feijão, 58% do leite. Veja na reportagem especial da repórter Cláudia Almeida como é o dia a dia dos trabalhadores rurais. Chão de terra batida, curral de arame farpado e um pecuarista apaixonado pelo campo. O ar é puro, os passarinhos cantando de manhã, todo dia eu acordo com a sabiá cantando, então é outra coisa, outra vida. 100% não trocaria por nada nessa vida. O rebanho da chácara, que fica no Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília, é pequeno, 8 vacas e 3 bezerros. Mas é daqui que o produtor tira o sustento da casa. E cada cria é chamada pelo nome. Caçula, caçula, redoma, vamos, redoma, redoma. Amarela, vai, amarelinha, amarelinha, vamos. Saracura. Na hora de tirar o leite, nada de maquinário. Aqui a ordenha é na mão mesmo. Uma prática que ainda sobrevive no interior. Desde 7 anos, muito novo, né? Meu avô ensinava a mexer assim com gado, tirar leite. Eu fui gostando, foi indo, estou até hoje. Agora você tem 25 anos e já tem a sua terrinha. Já sim, graças a Deus. O que significa pra você? Bom, muita coisa, né? Lugar assim próprio de trabalhar, não precisa assim correr atrás de serviço fora, já tem um lugar mesmo assim de trabalhar. E vai assim, tem umas vaquinhas lá, peixe, horta e dá para sobreviver, graças a Deus. Por dia, o pecuarista tira em média 100 litros de leite.
Tudo é vendido para uma cooperativa de produtores rurais. A atividade sempre foi passada de geração a geração. Exige habilidade e não é para qualquer um. Bom, gente, o Franciele estava me explicando, o primeiro passo aqui para a gente tirar o leite da vaca, a ordenha, é saber colocar a mão aqui em posição de punho, aqui. É, isso mesmo, mão fechada. Mão fechada. É. Agora pressiona para baixo. É, vamos ver se vai sair alguma coisa aí. Não saiu nada. É melhor deixar a tarefa para quem nasceu nesses campos. Depois de conhecer a produção leiteira, nossa equipe pegou a estrada novamente. Chegamos nestas propriedades próximas ao Gama, onde o sustento de grande parte da população rural vem da agricultura familiar. Por lei, são aqueles pequenos produtores que possuem terras com até 94 hectares e a mão de obra predominante vem da própria família, que é o caso aqui do seu Benedito. Com 64 anos, ainda acorda de madrugada para trabalhar aqui na roça e passou esse conhecimento para os filhos. É isso, seu Benedito? É isso. Eu sempre trabalhei na roça, plantando, aí ensinei eles a trabalhar também junto comigo, igual eu trabalhava, né? E o sustento da casa? O sustento da casa é tirado daqui, da horta aqui. E é assim todos os dias. Seu Benedito e os meninos, como ele ainda chama os filhos, plantam e colhem de sol a sol. A propriedade é alugada. São 2,5 hectares, onde crescem 7.000 pés de alface e salsinha. A produção é vendida para sacolões da região. Foi com essa renda que seu Benedito conseguiu dar educação e dignidade aos filhos. Meu pai ensinou a gente a trabalhar desde criança, ensinou a gente no caminho certo, ninguém foi para o caminho errado. E a gente estamos trabalhando até hoje para sustentar a nossa família também, que já veio dele. Ele sustentou a gente agora está sustentando nossos filhos e futuramente nossos filhos vão sustentar os filhos deles. E é isso, a importância da agricultura familiar para a família mesmo, porque é a família unida, um ajudando o outro e se sustentando da própria terra. Depois de conhecer a produção de hortaliça, rodamos mais 40 quilômetros e chegamos à chácara da dona Nadiane e seu Rodevaldo. Obrigada, tudo bom? Bom. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, tudo bom. Eu agradeço imenso você ter vindo aqui. Eu que agradeço nos visitar, vocês. né? Seja bem-vinda, vamos entrar. Pode entrar? Pode sim. Vamos entrar. O casal trabalha junto. Os 3,5 hectares de terra tem de tudo. Milho, abóbora, banana e a menina dos olhos da família, a plantação de quiabo. A colheita é rápida. Em 2 horas, os dois conseguem encher de 3 a 4 caixas. Já a colheita da mandioca exige muito esforço. Primeiro, tem que cavar a terra ao redor da planta. E agora a gente terminou de cavar aqui, né, Nadiane? Próximo passo, agora a gente vai arrancar esse pé. Sim. Tem que fazer um pouquinho de força. Temos sim. Então agora acho que a gente vai precisar de uma ajuda. Vamos pedir a ajuda do seu Rodevaldo. Precisamos de um homem mais forte aqui, seu Rodevaldo. Vamos ajudar a gente? Bora. Deixar essa tarefa aqui para quem conhece. Quantas vezes na semana o senhor faz essa colheita, seu Rodevaldo? Quase 3 vezes por semana. E como que é trabalhar aqui com a esposa? É bom, porque sempre ela tá por perto, ajudando, e os dois juntos assim é bem melhor. O sustento da casa é garantido. É sim, graças a Deus tá dando certo. De vez em quando tem alguma briguinha, como que é? Normal mesmo, briguinha normal. Pela risadinha do seu Rodevaldo, dá pra ver que a história não é bem assim. Não é, dona Nadiane? De vez em quando sim, a gente tem que reclamar um com o outro, né? Assim como ele reclama comigo, eu tenho que estar reclamando com ele para que a gente interagir junto também nesses momentos da nossa vida. Depois fica tudo certo. Sim, com certeza. Mas é durante essa rotina, hora divertida, hora sacrificada, que o casal aumenta a renda e se fortalece. É bom, é gratificante, né? Porque a gente vê que a gente derramando suor os dois juntos. E quando a gente derrama, quando a gente trabalha junto,
a gente vai longe, porque a gente está ajudando e está apoiando um no outro. Jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e adicional noturno são alguns dos benefícios conquistados ao longo dos anos pelos trabalhadores rurais. Mas além de direitos, esses profissionais ganharam também obrigações. Veja na segunda parte da reportagem. Dos cafezais paulistas, das plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, da produção leiteira de Goiás. De norte a sul do país, o trabalho no campo sempre ajudou a alavancar a economia. Com a abolição da escravatura no fim do século XIX, o Brasil passou a contar principalmente com a mão de obra dos imigrantes italianos que não tinham direitos trabalhistas. No século XX, as máquinas chegaram ao campo. A produção aumentou, mas a situação do trabalhador era a mesma. Seu José e Dona Chiquinha se lembram bem dessa época. O casal começou na lida da roça ainda na década de 50. E foi por causa do chifre de um animal que seu José quase perdeu a vida. A assistência que ele dava para nós era aquele começo, né? Dava aquele comecinho. Ia no médico, pronto, faça isso, faça aquilo. Aí dali por diante era com a gente dando a casa. Era muito fraquinho, a pessoa dava o que queria, a gente tinha que aceitar que qualquer coisa, principalmente na nossa terra, mandava era matar. Se fosse atrás de... né? Hoje não, a coisa está mais adiantada, né, dona Cláudia? Mas naquele tempo não, era muito atrasada as coisas. Hoje os tempos são outros. Há 10 anos, Edivaldo trabalha nesta lavoura de milho, a 30 quilômetros de Brasília, com carteira assinada. Os direitos comemorados pelo Edivaldo estão previstos na Lei 5.889 de 1973, que garante ainda jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e adicional noturno de 25% do valor do salário. Com a Constituição de 1988, os trabalhadores rurais ganharam outros benefícios. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e multa no valor de 40% do salário nos casos de demissão sem justa causa, além dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Além dos direitos, os trabalhadores ganharam também obrigações, principalmente no setor da agricultura. No dia a dia, durante a colheita manual do milho, os empregados trabalham assim como a Dailton, mais à vontade. A situação muda quando é preciso usar agrotóxicos. Nessa época do ano, os equipamentos de segurança no trabalho passam a ser obrigatórios. Eu gosto de usar 2 camisas, uma de manga, uma por dentro, usar máscara. Só que tem nego teimoso, mas isso é questão da gente. Máscara, que mais? O luva, porque eu já usei veneno sem usar equipamento e já me senti mal. É isso que eu falo. E quando eu uso equipamento, não sinto mal. O Brasil tem hoje 12 milhões e 300 mil trabalhadores rurais. A categoria conta com sindicatos espalhados em todo o país. A reclamação que a gente tem mais é transporte, né? Porque aqui tá bem próximo da cidade, né? Tem local que a escoação da mercadoria é muito difícil mesmo e não tem transporte. O pessoal reclama muito, entendeu? Fica difícil sair, chegar à cidade? Claro, muito difícil mesmo. E o trabalhador colhe a mercadoria e acaba perdendo por não ter transporte para poder levar para a feira. Entre as maiores reivindicações estão o aumento do acesso ao crédito
e investimento público em transporte para levar os produtos da roça para a cidade. A luta por políticas públicas também tem feito muitos produtores deixarem os afazeres na roça para protestar nas cidades. Neste encontro em Brasília, centenas de mulheres pediram o fim dos conflitos no campo. Só em 2011, 29 pessoas foram assassinadas. Isso sem contar a violência doméstica contra a mulher. A população rural está espalhada, então as casas às vezes são isoladas. Se as mulheres não estão inseridas no movimento, se as mulheres não estão organizadas, quem vai escutar que ela está sofrendo violência e que às vezes ela nem percebe a violência que é ou acha que é sua culpa? Então tem toda uma carga histórica dessa violência. Então assim, os números são subestimados, inclusive, principalmente no rural. Mas a organização das mulheres tem conseguido fazer com que elas superem esse processo. E a presença do Estado no rural, no tema violência contra a mulher, ainda tem sido bem débil. Dona Adelaide é de Santa Catarina. Viajou um dia e 2 noites para defender a produção orgânica. Os alimentos naturais são os remédios para o ser humano. Então deve a gente investir nisso, nos alimentos sem agrotóxicos. Não deve. É uma imensa necessidade que todos os estados que tenham essa mentalidade, que tem que investir em cima de uma agroecologia, alimentos saudáveis para reduzir a morte dos nossos jovens. As reivindicações foram ouvidas pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Durante o evento, ela anunciou um acordo entre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Serão destinados cerca de 23 milhões de reais para ajudar na compra de equipamentos e na comercialização de produtos da agricultura camponesa em todo o país. Eu acho que nós temos que ficar lutando para sempre melhorar mais ainda e não perder aquilo que nós conquistamos até agora. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Odebe Oliveira, de Brasília, quer saber mais sobre atestado médico. A lei fixa um prazo para que o empregado apresente o atestado médico ao empregador? Não, mas a empresa determina um prazo por meio de negociação com o sindicato ou regulamentos internos, prevendo inclusive as penalidades a serem aplicadas àqueles que não observarem o prazo determinado. O que tem se observado é que as empresas, juntamente com os sindicatos representantes dos trabalhadores, têm feito, através dos acordos coletivos ou das convenções coletivas de trabalho, arbitrado prazos para que sejam entregues. Caso o acordo coletivo seja omisso, tem que se observar se o contrato individual de trabalho da empresa com aquele trabalhador ou o regimento interno da empresa estipula. O empregador pode recusar um atestado médico que não tiver o diagnóstico do paciente ou o CID. Não, o diagnóstico ou CID, classificação internacional de doença, só podem ser colocados no atestado médico se o paciente autorizar. Caso contrário, o médico pode responder por violação de segredo profissional, conforme o artigo 154 do Código Penal. O próprio Conselho Federal de Medicina, no seu regimento interno, ele diz que só deverá constar se houver autorização expressa do paciente, pois entra na questão de sigilo médico profissional e paciente. O que é que acontece? Os atestados emitidos pelo INSS ou pelo Sistema S, médicos do trabalho de clínicas estaduais, municipais, vinculadas ao trabalho, à medicina do trabalho, eles têm sim uma exigência, mas isso não
quer dizer, isso é exigência para o INSS, é uma exigência que não abrange a empresa, que o atestado tem que constar o CID, o número de dias por extenso e em algarismos, bem como a assinatura do médico, o carimbo e o CRM. O que acontece com o empregado que apresentar atestado médico falso? Comprovada a adulteração, o empregador pode aplicar a penalidade máxima que entender cabível, como demissão por justa causa. O nosso Código Penal, ele diz que, no artigo 298, ele diz que falsificar documento público ou rasurar é considerado crime com pena de reclusão, ou seja, vai para a cadeia com regime inicialmente fechado, de 1 a 5 anos. Então, o funcionário que apresenta um atestado falso na empresa ou rasurado, ele pode sim ser demitido por justa causa, além de responder criminalmente pelo ato e parar na cadeia. Faça como o ODEB e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto, até já! Intimação é o assunto da súmula 427 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 427 do TST diz: havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. A súmula 427 do TST, ela diz, em outras palavras, que quando a parte requer que a publicação seja realizada em nome de um advogado específico, caso haja publicação realizada em nome de outro advogado constituído nos autos, deve ser considerada nula, salvo se ficar comprovado a inexistência de prejuízo. O que essa súmula fala? Essa súmula preserva o contraditório, a ampla defesa e o direito da parte ter a segurança jurídica de que o seu advogado e o seu processo será devidamente comunicado e publicizado conforme requerido. Esta publicação, realizada em nome de advogado diverso do solicitado nos autos, cria uma surpresa à parte. E exatamente para evitar essa surpresa e para que a parte tenha certeza da publicação direcionada a advogado certo, que foi expressamente solicitada a publicação, é que o TST publicou este enunciado. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. O caso começou a ser julgado na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho e foi parar na seção 1 de dissídios individuais. Um ex-empregado da Volkswagen pediu no processo o pagamento de horas extras. O homem conta que trabalhava sem parar mais de 6 horas por dia e, às vezes, o expediente chegava a 8 horas, o que não é permitido pela Constituição Federal. O que ocorria é que o horário dele mudava a cada 15 dias e, dependendo da escala, ele precisava trabalhar de manhã e à tarde ou à tarde e à noite, passando das 10 horas. O relator dos recursos do empregado, ministro Ives Gandra Filho, entende que não é necessário aplicar ao caso a orientação jurisprudencial número 360 do TST, que trata sobre o turno ininterrupto de revezamento, já que a empresa operava em 2 turnos de 8 horas e seguia 1 hora no período da noite. O ministro Aloísio Correia da Veiga pediu vista e iniciou a divergência. Ele observou um dispositivo na orientação que diz que basta entrar em outro turno de trabalho, mesmo que parcialmente, para ter o direito à jornada com o intervalo prevista na Constituição.
Também destacou que é de responsabilidade da empresa planejar o sistema de turno e os horários, além de levar em consideração o horário do transporte público e a função exercida do empregado. Por maioria, os ministros determinaram que a Volkswagen pague as horas extras ao trabalhador. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho. Embargos em recurso de revista 59.300 de 2004. Embargantes: Gilson Correia, Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada. Embargados os mesmos. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer de ambos os embargos. Ministro Aloysio. Senhora Presidente, senhores ministros, trata-se da Volkswagen em turnos ininterruptos de revezamento, trabalho em 2 turnos, um dos turnos que avança o horário noturno, em 1 hora média, em razão do cumprimento do intervalo intrajornada, aferição de contrariedade à orientação jurisprudencial 360 da SDI. Eu pedi vista regimental para melhor exame dessa questão do afastamento da contrariedade disposto na orientação jurisprudencial 360 da SDI, no tema dos turnos ininterruptos de revezamento suscitado no recurso de embargos da reclamante. Pareceu-me que o fato do cumprimento da jornada relativa ao intervalo entre a jornada, com o avanço da jornada do reclamante no período noturno, após as 22 horas, não descaracteriza o trabalho em regime de turno ininterrupto de revezamento. Sua Excelência, o ministro relator, não conheceu do recurso de embargos do reclamante quanto ao tema dos turnos ininterruptos de revezamento, porque não vislumbrou contrariedade à orientação jurisprudencial número 360. Destacou Sua Excelência que o reclamante trabalhava para a reclamada em apenas 2 turnos e que um dos turnos adentrava pouco mais de 1 hora no horário noturno. Consignou que, como se tratava de 2 jornadas de 8 horas cada uma, havia alternância entre os turnos matutino e vespertino e que, com a inclusão do intervalo entre a jornada de 1 hora em cada um dos 2 turnos, haveria a dilatação de cada jornada para o total de 9 horas, totalizando 18 horas. Tendo em conta que a jornada noturna dá-se das 22 às 5, Sua Excelência, o ministro relator, entendeu que a empresa reclamada exatamente por cumprir a lei e incluir no cômputo da jornada a hora relativa ao intervalo, acabava por fazer com que o turno vespertino avançasse até as 23 horas, ou um pouco mais. Concluiu, portanto, que, no caso concreto, não haveria alternância do ciclo biológico diurno-noturno, pois, em verdade, estar-se avançando apenas em 1 hora, 1 hora e pouco no horário noturno, apenas e tão somente com o fim de cumprir a lei que regula o intervalo. Transcrevo o voto de Sua Excelência, ministro relator, que peço vênia para omitir. A decisão mantém o entendimento da colenda 8ª turma, em acordo da lavra de Vossa Excelência, senhora Presidente, que negou provimento ao recurso de revista do reclamante, ao fundamento de que, para a caracterização do regime previsto no 7º 14, deve haver efetiva prestação de serviços, tanto no período diurno, quanto aquele legalmente definido como noturno, qual seja compreendido entre 22 de um dia e 5 horas do outro dia. De início, é de se verificar que a matéria deve ser apreciada em face da disposição expressa na orientação 360 da SDI 1. Conforme o teor desta orientação jurisprudencial, basta adentrar em outro turno de trabalho e, mesmo que seja parcial, no todo ou em parte, enseja o direito à jornada a que se refere o inciso 7º e inciso 14. O planejamento do sistema de turno de seus horários é tarefa que as empresas devem adotar com vistas aos problemas que ocasionam o início do turno da manhã em horários em que a redução do tempo do sono acaba por colocá-lo em extrema fadiga, ou se inicia cedo o turno, ou se inicia muito tarde. É certo que essa organização encontra-se no arbítrio da empresa e que é necessário planejar o sistema, levando em consideração fatores como o horário em que há transporte público e o tipo de trabalho. Acolhendo a subseção, vem adotando o entendimento de que não contraria a orientação jurisprudencial 360, decisão que considera caracterizado o turno ininterrupto de revezamento quando há trabalho realizado com alternância de horários apenas em 2 turnos.
adentrando-se no período noturno. Em sentido contrário, por consequência, a decisão que entende não caracterizado o regime de turnos ininterruptos de revezamento, em tais casos, contraria o entendimento consubstanciado nesse verbete da orientação jurisprudencial referida. Trago como precedente, em sustentação da existência do turno ininterrupto de revezamento nesses casos específicos e a contrariedade à orientação jurisprudencial 360, pelo entendimento em sentido contrário, diversos precedentes, inclusive desta egrégia subseção. Relatora ministra Calcin, relator eu, ministro Augusto César. Por essa razão, ouso divergir de Sua Excelência, ministro relator, para reconhecer a contrariedade da decisão embargada, a orientação jurisprudencial 360, ante a constatação de que o reclamante trabalhava em 2 turnos, que cobriam manhã, tarde e noite, pois a sua jornada de trabalho avançava além das 22 horas, em 1 hora e pouco mais. Nesse sentido, entendo que deva ser conhecido o recurso de embargos do reclamante, por contrariedade a esta orientação 360, e, no mérito, a ele deva ser dado provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extraordinárias pleiteadas. É como voto, senhora presidente. Então, Vossa Excelência conhece Conheço e provejo. Os embargos do reclamante. Exatamente, senhora presidente. E em relação aos embargos da reclamada, não tem divergência? Não há divergência com relação aos embargos da reclamada. Não há divergência? Vossa Excelência não conhece, porque o relator não conhece de ambos os embargos. Senhor presidente, se me permite. Pois não. A única coisa que eu gostaria de ressaltar, como ressaltei no dia do julgamento, é que esse aumento de 1 hora se dá por exigência legal. Quer dizer, o que nós estaríamos fazendo é exigir, quer dizer, porque a jornada noturna é menor e, ao mesmo tempo, eu tenho que dar um intervalo entre uma e outra, eu não poderia apenar a empresa por esticar um pouquinho a mais o turno, o segundo turno, para poder cumprir a lei. Então, por isso é que eu estou entendendo que aqui nós temos que aplicar com grano Salles a 360. Ministro Aloysio, então, em relação aos embargos da reclamada, também... Acompanho, Sua Excelência, ministro relator, não conheço. Diverge para conhecer e prover os embargos do reclamante. Continuo... tomo votos. Ministro Brito Pereira. Peço venha ao eminente ministro Aloysio para acompanhar o eminente relator, que não conhece de ambos, né? Não conhece de ambos. Peço venha, não conheço. Ministro Renato. Presidente, eu me preocupo muito com a realidade da vida. Eu fico imaginando como é que a empresa vai proceder ao fixar 2 turnos diurnos. Se ela não concede intervalo, tem que pagar o intervalo. Se ela concede e estende a jornada em 1 hora no período noturno, ela descaracteriza o turno de revezamento e vai ter que pagar a 7ª ou 8ª hora. Eu, se fosse empresário, eu faria o seguinte, não consideraria intervalo. Porque entre pagar a 7ª ou 8ª e pagar 1 hora, eu prefiro pagar 1 hora. Eu acho que, penso que na aplicação do direito é preciso estar atento à realidade. De modo que, com esses breves fundamentos, eu peço bem a divergência e acompanho o relator. Ministro Vieira de Mello, não vota? Ausentes. Não, voto então, né? Ministro Vieira de Mello participa. Vossa Excelência está habilitado? Pode participar. Sim. Ministro Vieira de Mello. Presidente, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência do ministro Aloysio. Já tenho entendido dessa forma no âmbito da turma. E a questão do início da jornada em turno é conveniência do empregador. Ele pode também iniciar e estabelecer turnos de forma que não venha comprometer a própria questionamento do início do período noturno.
que, como salienta o ministro Zé Roberto em outros precedentes, o que vincula não é o horário de 22 às 5, mas a questão do circadio, da própria mesma biologia, da fisiologia. Acompanho o relator. Acompanho a divergência. Ministro Alberto. Senhora Presidente, do mesmo modo, peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Ministra Dora. Senhora Presidente, na turma, nós temos analisado os casos da Fiat, em que extrapola, na verdade, após meia-noite, ou eu não me recordo exatamente, daria-se a questão de 1 hora também. Se fôssemos pegar o tempo aqui e lá, eu estaria votando contrário aqui na STI1. Mas, neste caso específico, em que se registrou a dificuldade de se estabelecer ou o próprio impedimento da estabelecer os 2 turnos, porque aqui não é o caso de 3 turnos, eu, repensando essa posição, eu vou votar com o relator pedindo vênia de divergência. Ministro Augusto César. Senhora Presidente, eu já externei a posição, o ministro Aloysio faz remissão a um precedente da minha relatoria, eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Ministro José Roberto. Senhora Presidente, eu já havia anotado esse caso também e já havia pretendido me manifestar na mesma linha do eminente ministro Aloysio, com a sua divergência. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte. Em primeiro lugar, como já bem disse o eminente ministro Vistor, a nossa orientação jurisprudencial entende caracterizado o regime de turnos ininterruptos de revezamento, ainda que em 2 turnos de trabalho, desde que esses 2 turnos compreendam no todo ou em parte o horário diurno e o noturno. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa que eu quero salientar é que, a meu ver, data vênia das posições em sentido contrário, eu acho que, eu entendo que quando o legislador constituinte estabeleceu essa jornada especial, compensatória, de 6 horas, a jornada normal de 6 horas, para os turnos ininterruptos de revezamento, ela o fez com base em estudos científicos de medicina do trabalho, que chegaram à conclusão, que é incontroversa, de que esse regime de trabalho alternado em turnos de revezamento, entre os turnos diurno e noturno, acarreta grave desgaste à saúde dos trabalhadores. E quando se fala em alternância do ritmo circadiano, dos turnos diurnos e noturnos, data vênia, não se fala ou não se cogita, tecnicamente, no âmbito da medicina do trabalho, do horário noturno do artigo 73 da CLT, de 22 às 5. Mas sim no sentido comum do termo, trabalho no dia e trabalho à noite. Isso significa que, nesse caso concreto, como está registrado no acordo regional, o turno que, segundo o eminente relator, entraria 1 hora no período noturno, porque, na verdade, o período vai até as 23h36, seria 1h30, na verdade, o escurecimento ocorre muito antes. Se considerarmos 6 horas, 7 horas, vão ser 3h30, 3 horas, 2h30, se tanto. Então, não é tão pouco assim. E aí o desgaste, me parece, cientificamente ocorre. Não se trata, portanto, de apenas 1 hora. Se trata de mais tempo, nesse caso concreto. Por isso, pedindo vênia ao eminente relator e àqueles que assim entendem, a hipótese me parece claríssima de aplicação do inciso da Constituição que caracteriza os regimes de revezamento e, portanto, dando interpretação pacífica nesta Corte da orientação jurisprudencial 360, que considera ocorrida a hipótese fática prevista na Constituição, mesmo em 2 turnos, que compreendam no todo ou em parte o horário diurno e o noturno. Nos precedentes da OJ 360, que eu fui consultar, eu encontrei vários e vários casos em que o horário de trabalho era muito semelhante ao aqui presente. Há um caso, inclusive, do próprio ministro Ives, nos precedentes da OJ 360, posso citar o número,
RR 722-207/2001, é um dos precedentes citados, em que o horário era muito semelhante ao presente, era das 13h30 às 24 horas, exatamente às 24 horas. Muito semelhante, portanto, à discussão aqui, que é das 14h55 às 23h36, e é um dos precedentes da OJ 360. Portanto, eu peço vênia para acompanhar a divergência, entendendo que, nesse caso, foi contrariada, sim, a OJ 360, e, no mérito, acompanho também o voto do eminente ministro Aloysio. É o meu voto. Resta me votar. Eu já não na turma não conheci do recurso de revista, fui... perdão, ministra Adelaide. Ministra Adelaide, como vota Vossa Excelência? Senhora Presidente, eu comungo em parte da preocupação do ministro Renato, mas preocupo-me mais ainda com os males à saúde, com o trabalho executado nessas condições. Esse tema é bastante abordado pela doutora Alice Monteiro de Barros, e eu vou pedir vênia ao relator, o meu colega ministro Ives, e acompanhar a divergência. Eu fui relatora na turma e lá sustentei de que, segundo o entendimento desta SDI, a alternância entre o trabalho diurno e o noturno, para que se caracterize o labor em turnos ininterruptos de revezamento, deve levar em consideração a disciplina do artigo 73, parágrafo 2º da CLT, e não o ciclo solar. Assim, para a caracterização do regime previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição, deve haver efetiva prestação de serviços, tanto no período diurno quanto naquele legalmente definido como noturno, que é o compreendido entre as 22 horas e 5 do outro dia. Na hipótese, apesar da alternância de horários, a prestação de serviços no período noturno se resumia a aproximadamente 1 hora de labor em apenas um dos turnos, o que não caracteriza efetivo regime de revezamento. Com estas considerações, eu também não conheço agora dos embargos e proclamo que a sessão, por maioria, vencidos os ministros relator, Brito Pereira, Maria Cristina, Renato Paiva e Dora Maria da Costa, conheceu dos embargos e, no mérito, conheceu dos embargos do reclamante e, no mérito, deu-lhes provimento para o fim de, ministro Aloysio, Vossa Excelência, que é o vistor. O provimento, quer dizer, eu estou conhecendo, por contrariedade, a orientação jurisprudencial 360 e no mérito do provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extraordinárias pleiteadas. Então, a sessão, por maioria, reafirmo, conheceu dos embargos do reclamante, por contrariedade ao J 360 da STI1, e, no mérito, dá-lhes provimento para assegurar o pagamento de 2 horas. Seriam? Eu estou caracterizando o turno ininterrupto de revezamento. Decorrentes para condenar a reclamada ou pagamento de horas extras decorrentes da caracterização do regime de turnos ininterruptos de revezamento. Designado redator para o acórdão, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a quem serão encaminhadas notas degravadas. Ministro relator, junta voto. De voto vencido, senhora presidente. Deferida juntada de voto vencido ao ministro Ives Gandra, relator. E a sessão, por unanimidade, não conheceu dos embargos da reclamada. Notas degravadas também para o ministro José Roberto Pimenta. Processo seguinte. E não perca no próximo bloco. Quando o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem ter o dia descontado? A resposta é em 1 minuto. Até já!
Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja agora a pergunta da promotora de eventos, Carliene de Jesus. Gostaria de saber quando é que eu posso deixar de ir ao serviço, faltá-lo, que eu não vou ter o dinheiro descontado. Esse direito que a pessoa tem de não trabalhar sem perder o salário, sem que esses dias sejam considerados falta, inclusive para fins de férias, isso está na CLT, no artigo 473. Está dito assim: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Para facilitar a nossa compreensão, vamos dizer que essas são faltas justificadas. Então, há 9 hipóteses. A primeira, até 2 dias consecutivos. Em que caso? No caso de falecimento do cônjuge, de um ascendente, de um descendente, de um irmão ou de uma pessoa que seja dependente do empregado declarada na carteira de trabalho. Também, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Obviamente, casamento dele, né? Não do vizinho ou do amigo dele. 3, por 1 dia em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Vejam, não é licença paternidade ou a maternidade. É o direito da pessoa faltar porque presume-se que nesse dia ele vai cuidar de registrar a criança, não é? 4, por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, no caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovado. Aliás, essa é uma prática que aqueles que não têm vedação de doar sangue deveriam ter constantemente. A gente não faz ideia da ajuda que a gente presta aos semelhantes doando sangue, a necessidade que há nos bancos de sangue dos vários hospitais. Outra, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor. Então eu vou lá no Tribunal Regional Eleitoral e aqui você pode estender, não é só para alistar. Se a pessoa mudou de casa, precisa mudar o domicílio eleitoral, ela pode se valer desse artigo. Também não é considerado falta o período que o rapaz tem de comparecer ao serviço militar para cumprir as exigências. Mas também no caso do alistamento, o menino fez 17 anos e tem de se alistar. Esse dia que ele vai ao quartel, à unidade militar para fazer alistamento, não é considerado falta. Também a lei recente, os dias que tiver comprovadamente realizado provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Esses dias também são faltas justificadas. E pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo. Em que hipótese? Quando a pessoa é autora de uma ação, quando ela é ré numa ação, quando ele for testemunha numa determinada ação, se eventualmente ele é um profissional habilitado e é perito judicial e o juiz resolver marcar uma audiência para ouvir o perito, ele pode se ausentar do trabalho. Agora, é importante lembrar o seguinte: não, essas são as hipóteses que a lei considera, essas 9 que nós vimos. Haverá outros casos de faltas que não são exatamente essas, mas que o empregador poderá ou deverá relevar quando o empregado tiver um motivo justificado. E hoje o TVTST recebe aqui no estúdio o juiz Orlando Tadeu Alcântara, secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olá, secretário, seja muito bem-vindo ao TVTST. Muito obrigado. Secretário, qual que é o papel do Conselho Superior da Justiça do Trabalho? O papel do Conselho, que lhe foi atribuído pela Constituição da República, é de supervisionar todo o judiciário trabalhista. Essa supervisão inclui a supervisão administrativa, orçamentária e financeira. O Conselho, esse órgão foi criado em 2004 com a Emenda 45, a Emenda Constitucional, que também criou o Conselho Nacional de Justiça. Antes, em todos os regimes anteriores constitucionais, os tribunais do trabalho, os tribunais regionais federais dispunham de plena autonomia, como ainda dispõem, mas não havia um órgão que os supervisionasse. Hoje, pelo modelo da Emenda 45, foram criados esses órgãos, que o papel é de
a exemplo do CNJ, coordena e supervisiona. Esse papel eu atribuo como muito importante pelo fato que antes os tribunais se constituíam em ilhas isoladas e havia uma disparidade muito grande entre um e outro tribunal, dependendo das condições políticas e econômicas de cada região. Hoje há uma equalização, eu acredito se deve em boa parte pela atuação tanto do CNJ como do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Pois é, doutor, o senhor falou que ele atua como um supervisor dos tribunais regionais do trabalho. Na prática, como é que é feita essa fiscalização? Qual o princípio, de onde ela parte? Bom, o princípio dessa supervisão, porque a fiscalização é um dos itens da supervisão. A supervisão é bem mais amplo do que isso. Por exemplo, de elaborar o orçamento, de consolidar os orçamentos anuais dos tribunais, negociar esse orçamento junto ao Poder Executivo, junto aos órgãos técnicos do governo. Também de aparelhar a Justiça do Trabalho, tanto na estrutura física quanto na estrutura de pessoal. Enfim, o papel do Conselho, um dos papéis, que talvez seja o que mais aparece, é o de fiscalizar. Mas fiscalizar é apenas um item, dentre vários outros que a Constituição lhe reservou. Eu acredito que essa visão que se tem, principalmente da sociedade lá fora, de que o Conselho tem o papel apenas de fiscalizar, decorre da inexistência de um órgão anterior dessa natureza. E aí, quando se criou, houve uma avalanche. Por exemplo, o CNJ até hoje ainda é visto, de certa forma, pela sociedade como um órgão apenas de correção, um órgão de fiscalização. Mas é muito mais do que isso. Por isso é que talvez quem hoje, ou quem esteja atuando no Conselho, seja quem o preside, que é o presidente do TST e também que acumula a função de presidente do Conselho, ou quem o secretaria, que neste momento sou eu, e os demais, as outras pessoas envolvidas, têm que trabalhar no sentido de mudar essa imagem. Porque, a meu ver, uma das funções talvez menos importante neste momento seria o de fiscalizar, embora ela deva existir. O papel mais importante é de coordenar o judiciário. Diminuir as desigualdades entre as regiões. Curiosamente, as desigualdades econômicas que são verificadas no Brasil refletem também no Poder Judiciário. Até o advento do Conselho, os tribunais do trabalho, eu mencionei antes, haviam tribunais bem aparelhados, que esse aparelhamento decorria de um maior poder político que a região tinha. E outras regiões padeciam, e o judiciário não cumpria o seu papel como deveria, por falta de condições. Hoje é papel do Conselho corrigir essas distorções. Agora, você me indagou sobre a fiscalização. Quem supervisiona tem que também fiscalizar, né? E a fiscalização é feita através de auditorias, em todos os planos de uma administração pública, desde a questão do cumprimento da execução orçamentária, também a parte financeira dos gastos, a parte administrativa, a movimentação de pessoal, obras, tudo isso é objeto de fiscalização. Mas eu reforço, não é esse o papel fundamental ou principal do Conselho Superior. O papel fundamental e relevante é o de coordenar. Pois é, agora só de ter esse papel de supervisionar, de coordenar, a gente pode dizer que a Justiça do Trabalho melhorou muito depois da criação do CSJT? Eu não tenho dúvida disso. Eu afirmo com toda certeza e eu diria que sem qualquer receio de cometer equívoco. Eu milito na Justiça do Trabalho, sou magistrado há aproximadamente 20 anos, militei antes como advogado por cerca de 12 anos, então há 3 décadas eu acompanho as mudanças na Justiça do Trabalho. E eu acredito que o grande salto foi a partir em termos de supervisão, foi a partir do advento da criação do Conselho, que foi em 2004, mas que foi instalado em 2005. Mas muito há o que se fazer. É verdade, é um órgão novo que está começando. Por isso é que nós temos que nos empenhar nesse papel. Doutor, uma das novidades do CSJT é que agora o cargo de secretário-geral, que é ocupado pelo senhor, está sendo pela primeira vez sendo ocupado por um magistrado, né? O cargo já existia desde a sua criação, mas nesse perfil de ser ocupado por um magistrado,
Foi a primeira vez que ocorreu. Isso foi por uma opção do ministro que assumiu a presidência do Conselho e também do TST, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que entendeu que já era hora de um magistrado ocupar essa função para que também possa ter à frente do Conselho uma visão da magistratura. Não quer dizer que o magistrado administre melhor ou pior do que o servidor. Não, são tentativas de aproximar o Conselho daqueles que são os destinatários do serviço. Quem que são os destinatários do serviço do Conselho e da Justiça do Trabalho? São as partes, são os advogados, as partes, o autor, o réu, o empregado, a empresa. Nós devemos trabalhar para aprimorar a justiça visando esses destinatários. Foi por isso essa opção e acredito que então a minha responsabilidade é muito grande, porque eu tenho que cumprir essa função a contento para que no futuro, caso seja a opção dos futuros administradores, também se lembre, olha, a mudança foi saudável ou a mudança foi ruim, por isso. Certo. Né? Bom, agora aproveitando o que tem se falado muito na Justiça do Trabalho recentemente, a criação do processo judicial eletrônico, a chegada do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. De que forma o CSJT ele atua diante dessa novidade? Quem coordena a implantação do processo judicial eletrônico é o Conselho Superior. Hoje, por determinação do ministro Carlos Alberto, há uma equipe muito bem estruturada que coordena a instalação, a implantação do processo em todo o Brasil, em todos os tribunais, apenas seguindo um calendário que essa equipe propôs, né, que vai se desenvolver ao longo do ano de 2013, mas toda a implantação, todo o sistema adotado, todas as novidades ou as inovações, elas partem do Conselho. São entregues essas inovações apenas para serem executadas perante os tribunais. Os tribunais também têm as suas equipes, mas toda a coordenação, toda a orientação parte do Conselho. É uma responsabilidade muito grande, a exemplo de outras, porque, embora seja uma ferramenta a mais na tentativa de resolver os conflitos trabalhistas, mas é uma ferramenta que inova muito. Ela muda, né, uma situação anterior, assim, muda por completo. Né, até as funções exercidas numa vara do trabalho ou numa turma nos tribunais. Eu acredito que seja o grande salto da justiça em termos de ferramenta, mas nós não podemos também achar que o processo judicial eletrônico é um fim em si mesmo. Os destinatários dele são as mesmas pessoas, são as empresas, são os empregados, são os juízes, são os servidores, enfim, a sociedade em geral. É apenas uma ferramenta que vai facilitar a aplicação do direito e a distribuição da justiça. Tá certo, doutor. Agora, aproveitando que a gente está se aproximando aí da comemoração dos 70 anos da CLT, que fase que a gente está agora? Fase de discussões para definir a programação dessa data tão importante? Desde que assumiu, aliás, até um pouco antes, o ministro Carlos Alberto tinha como meta marcar o aniversário de 70 anos da CLT, de forma que o TST pudesse levar para os tribunais uma mensagem, ou, enfim, envolver os tribunais de forma que fosse correspondente ou equivalente à importância dessa data. A CLT, embora seja alvo de críticas por uns e elogio por outros, isso é natural numa sociedade onde há conflito entre o capital e trabalho, a CLT, completando 70 anos e ainda sendo aplicada de modo, eu diria, proveitoso, é um fato inusitado para uma lei no Brasil. Né? As leis no Brasil, elas não têm tanta duração. Por isso é que o ministro pretende, na semana que antecede ao 1º de maio, envolver todos os tribunais, para que nas regiões, nas 24 regiões, seja lembrada a CLT através de inserções na mídia, os juízes se envolverem, escrevendo artigos sobre a CLT, a sociedade saiba que é aniversário dela, culminando aqui no TST no dia 2, com uma sessão solene em homenagem à CLT, que embora já uma septuagenária, ainda nós achamos que ela possa viver por muitos anos. Então, teremos muito trabalho ainda pela frente. Muito trabalho e muitas festividades até o dia 2 de maio.
Doutor, muito obrigada pela entrevista, por ter aceito o nosso convite e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Bom, e o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!